Mateus capítulo 11, versos 25 a 30. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amém. Vamos orar. Senhor, cumpra, Pai, por tua bondade, a tua palavra. Que os nossos pensamentos e que o nosso coração agora seja submetido ao teu senhorio, à tua vontade, à ação do teu Espírito. Dá-nos, Pai, a tua graça, a tua bênção, o teu favor, a tua luz, que possamos contemplar a glória do nosso Salvador e repousar nele. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, uma das frases mais comuns hoje é: eu estou cansado. Quantas vezes não falamos isso, talvez, essa semana? Quantas vezes não encontramos alguém que disse: eu estou cansado? Só que muitas vezes, talvez, na maioria das vezes, esse cansaço não é físico. É um cansaço do coração. É um cansaço da alma. É um cansaço do espírito. Tanto que muitas vezes as pessoas falam: eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, eu estou desanimado, ou eu não aguento mais. Além desse cansaço físico que é natural, há um certo esgotamento nas pessoas, um abatimento, uma canseira mesmo. E é comum a pessoa pensar assim: agora eu tenho férias, então eu vou voltar animado. Às vezes até volta bem, mas dura pouco tempo e a pessoa já está cansada novamente. A Bíblia não divide, como muitas vezes a própria psicologia, a filosofia dividiram, o corpo e o espírito. A Bíblia trata mais o homem como uma unidade. Há uma relação entre as duas partes. Portanto, se o corpo está cansado, muitas vezes a cabeça fica cansada, e se o coração está cansado, o corpo fica cansado. Jesus, ele aqui ora e faz um convite para os cansados. Por isso que eu quero falar nesta noite sobre o caminho do descanso para as almas sobrecarregadas. Esse é o tema. Nós encontramos descanso quando Deus revela sua graça soberana. Quem não deseja descansar a mente? Quem não deseja descansar o coração? É claro, irmãos, que o descanso pleno, supremo, eterno, será na glória. Mas os cristãos deveriam já desfrutar esse descanso do qual Cristo fala.
muito crente cheio de ansiedade, cheio de medo, cheio de cansaço, e sentindo como se fosse um peso na própria existência. Jesus então ora ao Pai, agradecendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Ele agradece e ele invoca Pai, e depois ele diz: Senhor do céu e da terra. Nós encontramos então esse descanso em Jesus, quando ele revela a sua graça soberana. Veja, ele oculta e ele revela, versículo 25. A palavra graças te dou aqui é muito interessante. Parece com uma palavra nossa que é homologar. Na língua grega é homologel, e parece homologar, ou seja, confirmar. Não é então uma gratidão geral, uma coisa subjetiva, não, é uma gratidão objetiva. É uma gratidão que está aqui concordando com Deus, ou seja, gostando do que Deus está fazendo. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Ele é tanto Pai quanto Senhor. Se ele fosse apenas o Senhor do céu e da terra, sem ser também Pai, nós ficaríamos um tanto preocupados com isso, porque ele é Criador, ele é Senhor, ele tem autoridade, mas ele também é o nosso Pai. Por isso que a oração do Pai Nosso começa: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mas veja que Jesus agradece porque o Pai oculta. Jesus não agradece somente pelo fato do Pai revelar, mas ocultar também. Quando nós ouvimos sobre eleição eterna, por vezes nós achamos estranho isso e questionamos Deus, e Jesus não fez isso, ele agradeceu. Está escrito claramente aqui: o Pai ocultou estas coisas, ou seja, a verdade, o arrependimento, o reino, quis Deus ocultar dos sábios e instruídos. Deus, ele ordena buscar a sabedoria. A Bíblia elogia a sabedoria, a Bíblia até diz: peça sabedoria a Deus. Portanto, quando a Bíblia diz aqui que Deus ocultou a verdade dos sábios, certamente quer dizer então os sábios segundo o mundo, ou segundo a carne. Aqueles que são sábios por eles mesmos ou neles mesmos. A palavra que Jesus usou aqui se refere a peritos, pessoas qualificadas, pessoas com habilidades. Ou seja, enfatiza aquela pessoa que acumulou conhecimento e que usa este conhecimento, mas de uma forma egoísta e orgulhosa. São os sábios. Jesus fala também dos instruídos, versículo 25, pessoas inteligentes, pessoas que têm entendimento. Enfatiza essa palavra, a astúcia do conhecimento, sábios e instruídos. Jesus está dizendo aqui: Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor ocultou estas coisas dos sábios e instruídos e revelou aos pequeninos. Esse texto não está dizendo que Deus nunca revela a sua verdade para sábios e instruídos. Jesus está dizendo que o Pai não leva isso em conta. Para Ele não importa se é sábio ou se é ignorante, não importa se é judeu ou se é grego, se é rico ou pobre, se é homem ou mulher, se é adulto ou criança. Deus não vê essas coisas. Ou seja, Deus não leva isso em conta, como as pessoas desta época levavam e consideravam. Ele é sábio. Eles falavam: Jesus, ele é digno de que o Senhor faça isso, porque ele fez isso e fez aquilo outro. Ou seja, o Pai não considerou estas coisas. Não tinha ali muitos sábios, instruídos.
Então Jesus realmente está dizendo: Pai, obrigado porque o Senhor não levou isso em conta, se era sábio, se era culto, se era instruído. Pelo contrário, tem esse povo aqui ao meu lado, gente da Galileia, publicano, meretriz, ou seja, esse povo aqui, essa gente, ele ocultou daqueles que, orgulhosos, se consideravam sábios, doutores, entendidos. Isso não importa para Deus. O que importa para Deus é a humildade. O que importa esses títulos, essas considerações humanas e farisaicas diante de Deus? Quem é sábio diante de Deus? Quem é instruído diante de Deus? Obrigado, Pai, porque o Senhor ocultou essas coisas aos sábios e instruídos, mas revelou aos pequeninos. A palavra usada aqui é usada em outros contextos para criancinhas de até mais ou menos 3 anos. E Jesus tinha esse hábito de apontar para as criancinhas e falar assim: sejam como elas. As crianças têm essa singeleza, essa simplicidade. Os discípulos estavam discutindo entre si quem era o maior. Ou seja, um estava querendo se sobrepor ao outro: eu fiz isso, não, mas eu fiz aquilo, eu passei por isso, não, mas eu passei por aquilo. A tendência do homem é se elevar. Às vezes usa uma palavra que parece humilde, ou um jeito humilde, mas está se elevando ali sobre o outro. Quem é o maior? Jesus pega uma criança, coloca no meio dos discípulos, ele mesmo que está indo para a cruz, e diz: sejam como esta criança, despreocupada com glória humana. Ou seja, não fica disputando honra, quem é o maior. Na verdade, o maior ali estava indo para a cruz, que era o Senhor Jesus. Não era Pedro, nem Tiago, João, Mateus, qualquer outro. O maior era o Senhor Jesus. Então as crianças têm essa singeleza, essa simplicidade. A criança confia nos pais, deixa ser tomada nos braços, se entrega. Na verdade, nós queremos controlar a nossa vida, nós queremos controlar as circunstâncias muitas vezes, e usamos aquela linguagem reprovada de Tiago: amanhã eu vou para a cidade tal, e vou ter lucro, e depois vai acontecer isso e aquilo. E Tiago diz: que é a vossa vida? A criança, pelo contrário, ela descansa, ela deixa ser tomada, ela confia nos seus pais. Você acha que as criancinhas estão preocupadas com as coisas? A criança também tem alegria e demonstra alegria. Elas não ficam ressentidas como nós. Você disciplina o seu filho, dá umas palmadas nele, daqui a pouco ele está brincando com você. Eles não ficam amargurados, eles não têm esse rancor como nós temos. As crianças, elas têm ânimo e contemplação da beleza fora de nós. Você já viu uma criancinha passar muito tempo observando, olhando? O mundo delas tem mais assombro do que o nosso, porque elas tendem a contemplar essa beleza fora de nós. Mas com o tempo, por causa do orgulho, por causa da vivência até no pecado, a gente vai se interiorizando e procurando os nossos próprios interesses e beleza. As crianças, elas são livres de preconceitos, como aqueles fariseus hipócritas, que não agradavam a Deus. As crianças, elas não têm a mesma percepção. Nós vemos ali um funcionário e tal, a criança não vê essas coisas. Uma das pessoas que o Davi mais gosta na escola é a tia da cozinha, a Cirleide. Ele abraça a Cirleide, dá presente para a Cirleide, mas ele não vê a tia da cozinha, ele vê a Cirleide de fato. Eles não têm esse preconceito, ou eles não veem assim a função exatamente, eles veem a pessoa. São livres de preconceitos. E as crianças, apesar de terem essas qualidades,
serem colocadas como exemplos para os discípulos, elas eram desprezadas naquele período. Portanto, o aspecto aqui do desprezo está evidente. O judeu desprezava escravo, o judeu fariseu especialmente, mulher, criança. Então Jesus está dizendo: obrigado, Pai, porque o Senhor não revelou a tua vontade aos sábios e instruídos, mas aos pequeninos, aos desprezados e aqueles que são considerados insignificantes. A gente não deve buscar a glória dos homens. A gente não deve sempre funcionar a nossa mente, a nossa atenção nesse sentido. Será que as pessoas vão me elogiar se eu tirar essa foto? Será que as pessoas vão gostar mais de mim se eu fizer isso ou aquilo? Será que eu vou ser honrado? Será que eu vou ser elogiado? Para com isso. Queira ser uma criancinha de Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. O filho se deleitando completamente na vontade do Pai. E não questionando: mas Deus, por que o Senhor ocultou desse? Por que o Senhor se revelou àquele? Não, graças te dou, Pai, porque assim foi da tua vontade. Há uma harmonia. Pai, Filho e Espírito Santo. Um se deleita no outro. Todos têm autoconsciência, por isso que são três pessoas distintas. Mas veja, o Filho se deleitando na vontade do Pai. O Filho recebendo a autoridade do Pai, versículo 27. O Filho que conhece o Pai que conhece o Filho. Mas agora diz: aquele a quem o Filho quiser revelar também conhece o Pai e o Filho. Veja João rapidinho, João capítulo 17. Versículo 21. A fim de que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim, disse Jesus, e eu em ti, também sejam eles, ou seja, os cristãos, em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse é o versículo que explica o texto de Mateus. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Esse conhecimento significa relacionamento, comunhão. E aquele que conhece a verdade de Deus, que é iluminado pelo Espírito Santo, entra então nessa comunhão da Trindade. Passa a conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aquele a quem o Filho o quiser revelar. No versículo 25 diz que o Pai revelou. No versículo 27 diz que o Filho revela. Porque há entre eles essa harmonia perfeita de vontade, essência e propósito. O que isso significa? Que o Pai nos ama, que o Filho nos ama e o Espírito Santo nos ama. Que o Pai trabalha em nosso favor, o Espírito trabalha em nosso favor e o Filho também trabalha em nosso favor. Nós então encontramos descanso quando Deus revela a sua graça soberana. Segundo lugar, nós encontramos descanso quando respondemos o chamado de Cristo: vinde a mim. Às vezes a gente se sente tão valorizado, estimado quando recebe um convite. Essas coisas são boas, mas veja quem está te convidando aqui: é o próprio Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vinde a mim, é o chamado da graça. Será que Ele me aceita? Com certeza. Quem é dirigido? Todos os que estáis cansados. Ou seja, pessoas
que depois de um esforço árduo, uma tarefa difícil, se encontra esgotada, cansada e sobrecarregada, ou seja, oprimida por fardos pesados, por cargas. Do que Jesus está falando aqui? Abra, por favor, em Lucas capítulo 11. Versículo 45. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo essas coisas, também nos ofendes a nós outros. Mas ele respondeu: ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Esse é o contexto. Ou seja, os religiosos, fanáticos, legalistas, tradicionalistas, estavam colocando pesos e mais pesos nas pessoas. Ninguém falava sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus. Era lei, lei e lei. Não sei se você já falou para alguém: olha, eu sou cristão, e a pessoa diz: então você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. É uma abordagem negativa. Jesus está dizendo: olha, nem vocês cumprem essas coisas. Está sobrecarregando o povo, as costas dos oprimidos. Então larga essa religião farisaica, humana, carnal, cheia de tradição do homem, sem palavra de Deus, tradicionalistas, e vinde a mim. Meu irmão, a gente deve buscar a Deus, não lei do homem, não coisa humana, tradição pela tradição em si mesma, mas a palavra, Deus. Por que o povo estava cansado e sobrecarregado? Porque os fariseus da época colocavam leis em cima de leis. Você deve guardar o sábado dessa forma, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É carga em cima de carga. O povo não aguentava mais aquilo. Não era a lei do Antigo Testamento, era a lei deles. Era a religião deles, não de Deus. Sobrecarregados. Jesus está dizendo: vinde a mim e eu vos aliviarei. A lei de Deus é doce, a lei do homem é um peso. A religião do homem é uma sobrecarga, quer dizer, a pessoa não consegue suportar aquilo. Mas a lei de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. João diz: os seus mandamentos não são penosos. Guardar aquilo que a Bíblia ordena para o crente é a verdadeira liberdade, mas não uma escravidão. Agora, a religiosidade em si mesma, ela escraviza. A lei liberta, mas é a lei da graça, é o espírito voluntário que se rende a Deus. Você faz isso porque Deus manda, porque Deus ordena? Sim, mas eu faço isso num contexto de amor. Ah, você não pode fazer isso? Não, eu não quero fazer isso. É o chamado da graça, é o chamado da glória. Jesus diz: vinde a mim. Quem poderia dizer vinde a mim? Portanto, nós não estamos chamando as pessoas para uma denominação. Nós não estamos chamando as pessoas para conhecerem mais uma religião dentre todas. Nós estamos chamando as pessoas para Jesus. Vinde a mim. É o chamado da graça. E o chamado da glória é este: eu vos aliviarei. Ou seja, eu vou tirar todo esse peso das costas. Eu vou tirar toda essa tradição carnal, humana de vocês. Vinde a mim e eu vos aliviarei, ou seja, eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo. Essa palavra, o jugo, é importante nós sabermos o seguinte: os bois estavam ali lado a lado,
e você colocava ali um suporte, uma madeira, normalmente assim, uma faixa de madeira ou quadrada, muitas vezes você colocava um suporte sobre um boi, e um suporte sobre o outro boi, e uma madeira que ligasse os dois. Por isso que tinha que ter ali a mesma altura, e os bois tinham que ser mais ou menos parecidos, porque se fosse um mais pesado, mais alto, ficaria desigual. Por isso que fala jugo desigual. Quando você em comunhão com um incrédulo está descompensado, é jugo desigual. Mas Jesus está falando aqui do jugo do farisaísmo, aquele jugo violento, aquela religião que ao invés de libertar, de trazer descanso, paz e amor, oprimia as pessoas, subjugava a pessoa. Aquele jugo violento, aquele peso que os bois não conseguiam carregar, sangravam, machucava, é a religião do fariseu, é a religião do homem, é a lei, lei e lei. Não tem graça, não tem misericórdia, não tem amor, não tem vida, não tem liberdade, é uma opressão. Nós temos a lei, nós temos a vontade de Deus que nós temos que seguir, mas essa lei não é opressora, é liberdade. Então Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo. Existe um jugo, existe algo que nós devemos carregar, que nós devemos fazer. Não é que não tem luta, não tem dificuldade, não tem perseguição, mas com ele tudo se torna doce. Não é uma opressão, a pessoa não é subjugada, a pessoa não fica ali machucada. Eu tenho que fazer isso, né? Eu sou obrigado a servir Jesus. Não, eu quero servir Jesus, nem que eu morra. É um crente que está ali sofrendo, mas ele está sorrindo ao mesmo tempo. Ele oferece descanso, paz, satisfação. Tomai sobre vós o meu jugo. Por isso que nós queremos ouvir, como diz aquele hino, as palavras de Jesus. Nós queremos aqui conhecer o Senhor Jesus. Nós queremos amar o Senhor Jesus. Nós queremos proclamar o Senhor Jesus. Nós não queremos nada que seja assim humano, que seja a tradição pela tradição em si mesma. O segundo convite é esse, então, o chamado da glória: vinde a mim e eu vos aliviarei. Você crê que Ele pode? Às vezes nós pensamos em Jesus de uma forma tão distante, mas Ele está se aproximando aqui do coração daquele povo e dizendo: vinde a mim e eu vos aliviarei. Eu posso fazer isso. A alma cansada, sobrecarregada, pesada, eu vos aliviarei. Vocês vão achar descanso para a alma. Encontramos descanso quando seguimos os passos do Mestre. Primeiro, nós encontramos descanso quando Deus revela a sua graça soberana. Nós encontramos descanso quando respondemos o chamado de Jesus. E nós encontramos descanso quando seguimos os passos do Mestre. Aprendei de mim. No primeiro bloco nós vimos que Ele se revelou. Aqui Ele convida: vinde a mim e agora aprendei de mim. Ele é o Mestre. Ele é o Senhor que se revela. Ele é o descanso da nossa alma e Ele é o nosso Mestre. Ele é o nosso professor. Ele é quem nos ensina o caminho que devemos andar. Ele é o nosso conselheiro. Aprendei de mim. Ele é mestre, Ele é manso, porque sou manso e humilde de coração. Veja, Ele é um mestre gentil e amável. Diferente de toda aquela hipocrisia dos fariseus, de todo aquele exibicionismo religioso dos fariseus, de toda aquela ira dos fariseus, saduceus e outros,
está ali o nosso mestre, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que tem toda a autoridade sobre céu e terra, aquele que subjuga o inferno, como nós vimos com o gadareno, manso. Manso. As pessoas não querem ter mansidão, porque com a ira nós ganhamos mais aparentemente. Mas você não quer imitar Jesus e ser manso? Parece muitas vezes que o manso, aquela pessoa que tem mansidão, é tida como fraca. Pelo contrário, é alguém que controla a sua força, é que tem as suas forças ali dominadas pelo Espírito Santo. Ele é manso. Portanto, quem não é manso e quem não é humilde de coração é porque não tem aprendido de Jesus. Porque o discípulo vai sendo parecido, ele vai se conformando à imagem do mestre. Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Quem não é manso, não é humilde de coração, então não está aprendendo dele. Ele é humilde de coração. Quem afirma ser humilde deixa de ser? Alguém poderia dizer, mas Jesus, se o Senhor está dizendo eu sou humilde, o Senhor deixou de ser humilde. Contudo, quando ele afirma isso, ele não está se erguendo diante dos outros, ele não está se erguendo, se opondo de uma forma orgulhosa diante do Pai, ele está apenas constatando de uma forma verdadeira aquilo que ele é. E na verdade dizer eu sou humilde é afirmar o seguinte: eu dependo do meu Pai. Não é uma ostentação, é uma constatação. E ele disse aqui, eu sou humilde de coração, para o bem dos seus próprios ouvintes. Veja, irmãos, humilde de coração. Muita gente naquela época fazia jejum e contava para todo mundo que estava jejuando. Rasgava suas vestes apenas para que todos vissem que essa pessoa estava ali quebrantada. Jesus está dizendo, a humildade é uma humildade do coração. É algo que o Espírito faz no coração. Manso e humilde de coração. Apesar de ser santo, perfeito, eterno, Jesus era acessível e compreensível. Jeremias capítulo 6, abra por favor, em Jeremias capítulo 6. O verso 16, assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Jesus então, ele está comparando as pessoas, os seus dias com estes aqui. Gente desviada, gente que abandonou os caminhos do Senhor. É como se Jesus estivesse dizendo, vocês querem descanso de verdade? Venham para mim. Encontramos descanso por último, quando abandonamos a religiosidade humana. Meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus está dizendo o seguinte aqui, meu jugo é suave, não é legalista, não é opressor. Ele é suave, ou seja, ele é fácil de levar. Veja, o meu jugo é suave. Como eu expliquei, aquele suporte muitas vezes era difícil, machucava, era pesado. É suave, ou seja, não é duro, não é rígido, não é amargo. Jesus é doce. Adorar a Deus é uma doçura. Conhecer o Evangelho é suave. Ele não está dizendo que não vai ter dificuldade,
que não vai ter luta, que não vai ter desafio, não vai ter perseguição, mas em tudo isso você vai ter paz e alegria. Deus não está contra nós, Deus é por nós. Deus não é um tirano, Deus é um pai. As pessoas tinham uma ideia assim de tirania, de juízo. O meu jugo é suave, não insuportavelmente pesado. Como alguém já escreveu, é o jugo do amor, não do dever. É a resposta daquele que foi libertado, não o dever do obrigado. E isso faz toda a diferença. Meu fardo é leve. O assunto de Mateus capítulo 12 é o sábado. Veja o título que está aí na sua Bíblia: Jesus é Senhor do sábado. A palavra sábado significa descanso. Veja no versículo 8 do capítulo 12: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Os discípulos estavam colhendo ali, nós vamos explicar no próximo sermão, Deus permitindo, espigas, e os fariseus já se aproximaram, sempre críticos, amargos, falando assim: não é lícito fazer isso em dia de sábado. Olha aí, o jugo. Aí Jesus cura um homem que tem a mão ressequida. Não pode fazer isso no sábado, é o jugo do fariseu. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. E eles ficam ali observando, apenas para criticar e criticar e criticar. Jesus é o Senhor do descanso, não da opressão. É o Senhor do sábado. Portanto, a mensagem desse texto é, resumindo: eu vim para você, venha para mim. Esse autor resumiu perfeitamente: eu vim para você, venha para mim. Que você atenda o convite da graça de Jesus. Você não está sendo chamado para cumprir 1000 leis, não é essa a ideia. Você tem sido chamado aqui para crer em Jesus, conhecer a sua vontade, conhecer a pessoa de Jesus, que é mansa e humilde de coração. Vamos orar. Senhor, te louvamos porque Jesus é o descanso da nossa alma. Neste mundo cheio de tristezas, de canseira, de enfado, o Senhor é o nosso descanso. Alivia, Pai, as tribulações do nosso coração. Que Teu Espírito agora, Senhor, console os abatidos, os desanimados, aqueles que se sentem, ó Deus, sobrecarregados com o peso do pecado, da religiosidade humana, qualquer outro peso desta vida. Que Teu Espírito, ó Deus, alivie esse coração. Que, ó Deus, pessoas aqui neste lugar possam responder este vinde a mim, e eu vos aliviarei. Que nós possamos crescer na Tua presença, Senhor. Pois Jesus disse: aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração. Que sejamos parecidos com Jesus cada dia mais. Que o Senhor forme o Teu Filho Jesus em nós. Nós te agradecemos, ó Pai, porque a Tua vontade é sempre feita. O Senhor oculta, o Senhor revela segundo a Tua vontade soberana. Obrigado pelo chamado da graça, o chamado da glória. Nós queremos Te servir,
Nós queremos te obedecer, ó Deus, não por uma imposição, por um jugo opressor, mas porque nós te amamos. Porque a tua bondade, ó Deus, porque a tua vontade é boa, perfeita, agradável, e o Senhor é o deleite da nossa alma. Senhor, alivia, Pai, o nosso coração, dá-nos essa liberdade, em nome de Jesus. Amém, Senhor.